Aleluia. Glória a Deus. Deus já tem falado conosco a partir do momento que nós colocamos os nossos pés aqui. Amém? Mas agora Deus preparou para nós uma palestra abençoada nesta noite. Deus ainda quer continuar falando no nosso coração, nos ensinando como mulheres de Deus. Com certeza Deus tem algo para nos ensinar nessa tarde. Amém? Eu quero já estar chamando a nossa irmã Hortência. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela serva de Deus. E Deus vai continuar falando conosco nesta tarde. Amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos pela tua presença santa neste lugar. Nós sabemos, Deus, que o Senhor quer nesta tarde, Pai, continuar nos ensinando, Pai. Que o Senhor venha falar no mais profundo de cada coração, Pai. Que o Senhor venha agora, Senhor, falar, Deus, com aquelas pessoas, com aquelas irmãs que entraram aqui, colocando, Senhor, no teu altar as suas necessidades, Pai. Deus, em nome de Jesus, usa, Senhor, a tua serva, Pai, como canal de bênção, Pai. Como instrumento nesta tarde, Senhor. E fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu salvo amadas irmãs e irmãos e crianças e todos na santa paz do Senhor. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Estou feliz. Estou feliz nessa tarde. Estamos aqui reunidas, né? Irmãos, eu confesso aos irmãos que Deus já falou tremendamente nessa tarde. Quem já ouviu Deus falar? Glória a Deus. Mas Deus ainda quer um pouquinho mais de nós, né? Eu vou pedir para as irmãs aí da cozinha, que servem o alimento, que agora, por esse momento, por favor, pare de servir. Amém? Quem concorda, dê um glória a Deus. Alguns falaram, mas agora está saindo bem bom. Agora está vindo docinho. Eu que sou uma formiguinha. Mas eu vou pedir para as irmãs cessar, por favor. Amém? Irmãos, já se alimentamos, né, do alimento. Ainda tem mais, tem um bolinho ali para ser cortado, os docinhos para comer. Amém? Mas eu vou pedir que as irmãs prestem um pouquinho de atenção, né? Agora é a hora de você ficar um pouquinho mais atenta do que Deus tem preparado para a tua e para a minha vida, né? Porque como disse a nossa missionária Dilma, nós viemos aqui para aprender mais um pouquinho de Deus. Quem veio para aprender? Eu vim, irmãos. Eu vim para aprender um pouquinho de Deus, né? Então, se você veio nessa tarde aqui, foi porque Deus preparou você para estar aqui. As irmãs estão vendo que ainda tem umas 4 ou 5 mesas vazias. Sabe por quê? Porque foi você que Deus escolheu para estar aqui. Olha que privilégio! Você é privilégio. Como? Aí Martins às vezes quebra a língua para falar. As minhas irmãs, minhas companheiras de oração já sabem como funciona, né, irmãs? Então você é muito privilegiada, pois é? Oh, aleluia! Por Deus, para estar aqui nessa tarde, irmãos, tão abençoada. Muitos viajaram, foram para a praia, né? Eu também queria ir para a praia, mas eu queria estar primeiro na presença do Senhor. Porque é o melhor lugar para a mulher que teme ao Senhor estar. Irmãos, eu vou começar a falar de um grande livramento que Jesus me proporcionou. Esse ano não era para mim estar aqui com vocês, irmãos. Se fosse pelos olhos humanos, o irmão vai passar umas fotos ali. Não era para nós, eu, meu esposo lindo, maravilhoso, que eu amo. Está lá atrás, aquele é o mais lindo da face da terra. Vai sim, querido. Meu pastor, meu amigo, meu irmão, meu esposo, meu pai, meu tudo. Depois de Deus, viu, irmãos? Porque primeiramente é Deus. Tá? Não era para nós estarmos aqui, o diácono Eduardo. Cadê o presbítero Eduardo? O presbítero Eduardo está lá embaixo. Ali, olha lá, aquele homem ali que vai mandar ler o mais lindo para ela. Para mim é o meu. Quem concorda? Aquele homem que está lá atrás, homem de Deus. Meu filho Paulo Henrique. Não era para nós estarmos aqui.
pode tentar, mas ele não consegue. E ali, irmãos, nós fomos na balança, subidor, ali estão as fotos. Fazer uma viagem missionária, né? Como o nosso pastor Alessandro, nossa irmã Gessiane está ali, fazendo a obra do Senhor. E quando nós se dispõe a fazer a obra de Deus, Deus livra. Deus livra, Deus dá cura, Deus dá livramento, Deus protege. E ali, irmãos, na volta, já feita a obra do Senhor, Satanás, com muita fúria, com as nossas vidas, você pode dar glória a Deus? Porque é muito bom quando Ele está furioso conosco. É porque nós estamos dando fruto para o reino de Deus. E ali, com muita fúria, irmãos, esse carro colidiu, é assim que se fala? Colidiu com nós. Colidiu, que bênção. Colidiu com nós. E, irmãos, se os irmãos prestarem bem atenção nas fotos, vai ver que nós estávamos no acostamento. Meu esposo vinha tão devagarinho, porque ele nunca dirigiu tão devagar como esse dia. Ele vinha tão devagar. E ali, quando eu falando com o Paulo Henrique, o presbítero Eduardo, pegando ali o CD pra gente louvar o hino, vim louvando, ouvindo o louvor, o Senhor. Quando eu levantei a cabeça, eu falei pro Paulo Henrique assim: meu filho, você não vai com esse notebook ligado até lá nessa musiquinha aí não, né? Quando eu falei isso, eu só ouvi meu esposo falar assim: sangue de Jesus tem poder. Quando eu levantei a cabeça, irmãos, eu não me lembro mais de nada. Eu lembro que eu queria vir pra frente, como o nosso presbítero Eduardo pregou ontem ali a respeito, né? Quando Jesus, que Deus não se agrada de carne sufocada, não é isso, presbítero Eduardo? Pra gente respirar, a gente tem que abrir o pulmão para poder respirar. Para me voltar o meu fôlego, eu tive que vir para frente. E ali eu voltei a respirar. Meu filho desmaiado de um lado, meu esposo falou que eu desmaiei do outro, né? E o carro, irmãos, deu ali perca total. Total. Você sabe o que é isso? É a mão de Deus. Aleluia! Porque aonde eu estava no banco de trás, nós estávamos todos nós de cinto. Olha, irmãs, a importância de usar cinto, né? Lógico que toda honra e glória é para Deus, né? E estava de cinto, eu fiquei com a marca muito grande, por muito tempo, né? Verde, ficou nem roxa, ficou mais, foi verde, né? No cinto. O banco traseiro quebrou, não é isso, presbítero Eduardo? O banco traseiro quebrou. E para a glória do Senhor Jesus, Satanás não conseguiu tirar uma gota de sangue dos servos do Senhor. Porque como diz a palavra do Senhor, que o Senhor acampa os anjos ao redor dos que os temem. E para a glória do Senhor Jesus, hoje nós íamos ali, eu, a Patrícia, quem era mais? A irmã Marlene. E aí nós lembramos, né, irmã Marlene? Eu falei: Jesus, eu não posso te falar a respeito desse grande milagre que Deus fez na nossa vida. Está ali o presbítero Eduardo, com sua família, eu, meu esposo, minha família, para a glória do Senhor Jesus. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena você renunciar às coisas deste mundo para viver uma vida com Deus. E as irmãs viram cada peça aqui, não viu? Quem prestou atenção na peça? Todas histórias verídicas. A mulher que orava pelo seu esposo, que bebia, e Deus o converteu. E hoje ele é presbítero. Hoje ele anda na casa do Senhor. Hoje toda a sua família serve ao Senhor. A mãe que quase perdeu o seu filho, porque estava com o coração duro para as coisas de Deus. E essa mãe sou eu, irmãos. Essa mãe sou eu, para a glória do Senhor Jesus. O meu filho tinha 2 anos de idade quando morreu nos meus braços. Ele morreu, irmãos.
Sabe por quê? Porque um vício me prendia ao mundo. Porque a minha carne não deixava eu ter essa comunhão com Deus. Foi preciso o meu filho, com 2 anos de idade, falecer num apartamento de um prédio onde eu estava trabalhando. E Deus usou uma senhorinha, como usou aqui a nossa irmã Cristina, né, para falar, para entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E daquele dia em diante, irmãos, eu entreguei a minha vida a Jesus, renunciei o vício do cigarro, porque a irmã, isso não foi sempre assim, não. Às vezes a gente coloca tanta dificuldade, irmão, para vir para os pés do Senhor Jesus, por causa disso, aquilo e aquilo outro, né? Mas a palavra de Deus fala: vinde como está, e eu vos libertarei. Eu bebia, eu fumava, eu gostava de balada. Nordestina, irmão, fala sério. Sangue corria na veia de nordestina. Quem é nordestina aqui, levanta a mão, pelo amor de Deus, eu não vou sozinha. Sangue corre na veia. Não queria saber nada de Jesus, mas foi preciso. Não é que Deus é carrasco, Ele é amor. Ele é amor, e por amor à minha alma, Jesus tocou no meu filho, permitiu que ele morresse ali. E naquela hora, eu me entreguei ao Senhor Jesus, peguei o cigarro, amassei, eu falei: demônio, você não me vence mais não. E para a glória do Senhor Jesus, até hoje, estou nos pés do Senhor. E quem tem nos sustentado é Deus, irmãos. Porque como disse a nossa missionária, tempo de aflição vem para todos. Até para crente vem. Até para crente, principalmente. É o que mais tem, né, irmã? É o que mais tem. É a adversidade. Às vezes dá aquele desânimo. Ai, Jesus, parece que eu vou parar. Ai, Deus vem com um louvor. Deus vem com uma palavra. Deus vem com um testemunho e te levanta com mão forte, poderosa. Vale a pena. Vale a pena, mulher. Vale a pena, irmã. Você está nos pés do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és excelente. Quando está na presença do Senhor, você supera todas. Você supera todas. Mas para mim e você superar, tem aí uns segredinhos. Aleluia! Será que estamos sendo excelentes? Uma pergunta. Será que temos sido essa mulher que procede virtuosamente? Deus! Será que eu tenho sido uma mulher virtuosa no meu lar? Para o meu esposo, para os meus filhos, para a minha igreja? Oh, aleluia! Será que você está recebendo o valor verdadeiro de uma mulher virtuosa? Através do seu marido? Através dos seus filhos? Através da sua família? Tem mulheres aqui que não. Deus está mostrando. Tem mulheres que não têm recebido o valor devidamente. Tem mulheres que estão machucadas. Tem mulheres que estão aflitas. Tem mulheres que não estão sabendo como sair da circunstância. Mas hoje Deus tem uma palavra para o teu coração. Xarabacanta. Lembrando da memória. Como já falou a nossa missionária aqui, irmãos. Nós estamos vivendo em tempos de guerra. De guerra. Quem está vivendo em tempos de guerra, deu glória a Deus. Glória a Deus! É guerra do esposo. É guerra dos filhos.
adversário todos os dias e não estamos usando as armas que Deus tem nos proporcionado. E uma dessas primeiras armas é a fé. Quem tem fé? A mulher excelente, ela supera, irmãos, toda dificuldade quando ela tem fé. Quando ela vê os filhos ali na droga e ela fala: eu creio que o meu filho vai sair dessa situação. Quando ela vê o esposo na bebedice, é assim que se fala? Na bebedice. E ela usa a fé dela e ela fala: eu creio que o meu esposo vai caminhar comigo. Essa é a verdadeira mulher que procede virtuosamente. Mas aquela que fala assim: esse menino não tem mais jeito. E esse aí, só o sangue. Tem mais jeito não, nem o sangue tem mais jeito. Já condena o filho. Meu esposo, aquele condenado, aquele feliz. Que fé é essa, minha irmã, que você está tendo? Esse homem, olha, irmão artista, já orei tanto por ele que eu não vou orar mais não. Que fé é essa que você está tendo? Esse homem aí não tem jeito de ser transformado. Que fé é essa? Deus te pergunta nessa tarde: que fé é essa? Que você própria condena o teu marido, que você própria condena o teu filho, que você própria condena a tua irmã, o teu companheiro, o teu amigo. Isso não é fé, irmãos. Isso não é fé. Fé é aquela que fala assim: eu creio, vou continuar orando, vou continuar buscando. Se eu não buscava, a partir de hoje buscarei no meu Deus, e Ele me dará um novo esposo. Mas o novo esposo não é para você largar dele não, viu? Ô crente, vigia. Ai, não, aquele ali só outro. Deus é especialista em transformação. Ele pega aquele que ninguém dá nada e coloca como rei. Ele pega aquele que todo mundo menosprezou e coloca no lugar de príncipe. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que você serve, e essa é a fé que Deus quer te dar. Essa fé. Mulheres, pelo amor de Deus, não vamos lutar contra Deus não, mas vamos se aliar com Deus. Porque quando lutamos contra Deus, nós somos perdedores, perdedoras. Mas quando nós se aliamos ao Senhor, a nossa fé, ela se transforma em vitória. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Segundo ponto, você tem lutado pelo seu casamento? Deus tem falado de cura nessa noite, nessa tarde. É que já está escurecendo. Daqui para nós, meia-noite, nós vamos embora, tá, irmãos? Tudo bem? Não está não? Glória, então seja minha. Casamento. Vou falar para quem é casado aqui. Quem não é casada, posso chamar assim? Quem não é casada, levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Glória a Deus, todos são casadas. A maioria, todas não. Mas casamento é algo para você levar para o resto da vida. Para o resto da vida. Pense bem. Pense bem, irmã. Você que ainda não é casada. Eu falo para você que não é casada. Depois eu volto para as casadas, tá? Não se preocupa não. Não estou saindo do foco não. Calma. Aleluia. Aleluia. Pense bem. Luana. Quem mais? Daniela. Quem mais? Alessandra. Quem? Tatiana. Quem mais? Tatiana. Quem mais?
Tatiana, Érica, Maria, quem mais? Rayane. Não, a Rayane tá quase no... Já tá quase assinando o papel, irmão, pelo amor de Deus. Você que não é casada, preste bem atenção no que Deus está te alertando hoje. Pra amanhã você falar assim, mas ninguém me avisou que era desse jeito. Se eu soubesse, eu não teria casado. Casamento é pro resto da vida. Você já parou para pensar que você vai dividir uma casa com um homem? Você vai dividir um quarto com um homem que pensa totalmente diferente que você? Muito! Então pense bem, jovens que já estão quase com o pé no casamento, né? Pense bem, casamento é pro resto da vida. Às vezes, irmãos, estamos guerreando com o esposo. Eu quero que você preste atenção agora, por favor. Amém? Amém? Amém aí? Quem está ligado aí? Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Preste bem atenção. Você vai viver o resto da sua vida com um homem que você não conhece totalmente, porque só quem conhece o homem é Deus. Nem nós mesmos nos conhecemos, não é assim que a palavra de Deus fala? Estou falando alguma coisinha aqui errada? A Bíblia fala que só quem conhece o coração do homem é Deus. Ele é corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus. Então preste atenção, mulher. E você que é casada, dê valor ao seu casamento. Irmã Hortência, porque você não vive com aquele homem. Irmã Hortência, o bichinho não é bichinho não, é um pitbull. O negócio é estreito lá em casa. Ei, Deus já te deu aqui um segredo. Tenha fé. Vai falando. Tenha fé que Ele vai mudar. Porque através da tua fé, Deus entra em ação. Você casou com Ele, foi uma escolha sua. Foi uma escolha sua. Ninguém te amarrou. Alguém amarrou você e levou lá para o altar? Não, é sério? Alguém amarrou você e te levou até o altar para você casar? Então você tem que conviver com o que você tem até o resto da sua vida. É com ronco, é sem ronco.
hipocrisia da mulher. Vou ser bem aberta com nós hoje, viu? Irmão. Nós somos hipócritas. Porque a gente só vê o defeito do marido. E o teu defeito? O que você tem feito para o seu esposo? É porque o homem ele é mais calado, irmã. É ou não é? O homem ele já mais brada. Eu digo pelo meu esposo. Meu esposo ele fica fechadinho ali no cantinho dele, no mundinho dele. E eu só Olha ele na verdade. A mulher fala pelos cotovelos. Se o cotovelo tivesse boca, ele falava também. Mas nós temos que aprender a fechar nossa boquinha e somente ir pro joelho às vezes. Não todas as vezes, irmão, porque se eu falar pra você que eu vou todas as vezes, eu estou sendo hipócrita. Às vezes eu falo demais também. Isso é pra mim, irmãos. Como a missionária falou aqui, nós íamos aprender um pouquinho de Deus para poder vencermos o dia mal dentro da nossa casa. Não é na rua, não. A minha batalha, a tua batalha está dentro de casa. Está dentro com o seu esposo, com os seus filhos. Na rua não é depois. Sabe aquele casalzinho aqui, Macara? Vai na rua, como é que você anda com seu marido? Benzinho pra cá, benzinho pra lá. Chega em casa, é um pé de guerra. Porque a mulher não está tendo sabedoria. Está querendo tomar o lugar do homem. Infelizmente é a realidade, irmãos. Os casamentos estão sendo destruídos porque você e eu está querendo tomar o lugar que é do esposo. Está. Vigia, minha irmã. Fala aí pra sua irmã, vigia. Quem vai falar pra mim? Ninguém? Casamento é muito importante. Você já parou para pensar que o casamento, ele é uma... Ela tem ruptura? Ruptura? Não tem. Tá vendo? É um elo. Casamento é a mesma coisa. E você sabe quando a gente rompe esse casamento? É quando falamos mal do esposo. É quando falamos que ele não vale nada, que o esposo não presta, que o esposo, eu queria que Deus até recolhesse. Tem mulher que pede até para Deus recolher o marido. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Ai, irmã, ele é tão ruim que eu queria tanto que Deus recolhesse. Cuidado para Deus não te recolher antes dele. O quê? Minha filha, pelo amor de Deus, vigia. Zele por aquilo que você conquistou na sua mocidade. Porque você hoje não é mais aquela mocinha também. Nós estamos quase uma perinha. Quem sabe o que é pera? Ninguém sabe o que é pera? Por aqui. Antigamente era tudo dourinho. Parecia uma manequim. Ela não era. Irmã, eu tô com 44 anos. Não é 44, amor? É que ele fala que eu não sabe 43. Mas já saiu, agora é 44. Eu tenho uns 44 anos, irmãs. Eu sei muito bem o que é isso. A gravidade chega. A lei da gravidade chega para homem, para mulher, para todo mundo. Homem também, mas também. Mas a mulher, não, você concorde comigo. A mulher é mais. A mulher é mais. Porque ela tem muitos mais acessórios. Você está entendendo? É a verdade, irmãos. A lei da gravidade chega. Então zele pelo teu esposo. Por mais ruim que ele seja, por mais durão que ele seja, Deus transforma. Tenha sabedoria. Comece a usar a fé que Deus te deu. Que aí você vai ver. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando a lei da gravidade chega, e ela chega em um ponto, um principal ponto, quando você é mãe. A maternidade chegou, minha irmã. Oh, aleluia.
Deus, Jesus. Estou lutando para perder uns 4 quilos. Eu ainda estou aqui nessa massa aqui, né? Já pedi 7, irmão. Olha, você pode dar uma glória a Deus? Pedi 7, vou perder mais 4. Você está entendendo? Quando você é mãe, a lei da gravidade ela chega mais rápido. E aí o que acontece? Você começa a esquecer do seu esposo. Hoje Deus está pegando com nós mesmo, viu, irmão? Não se preocupa não. Aleluia. Se preocupa não. Obrigada. Porque Deus está nos ensinando. Mas eu fico com vontade. Já falei até para ali disso. Eu fico com vontade de pegar essas mães novinhas que pariu o primeiro filho. Eu já fui também assim, sabe? Glória a Deus que Deus me transformou. Ele me viu e me transformou. Que quando o filho nasce, ela esquece o marido. Preste atenção. O filho nasceu, acabou. O benzinho pra cá, o mozinho pra lá, gostosinho pra cá, gostosinho pra lá. Acabou aquilo de você sentar com seu esposo e ter um bom diálogo. Acabou de você sentar no café com seu esposo e tomar café. Sabe por quê? Porque o meu filho não me dá mais tempo. Oh, meu irmão, grande engano seu. O filho, ele não veio para ser impedimento na tua vida. Ele veio para ser bênção no seu casamento. No seu casamento. Tem mulheres, irmãos, que o filho nasce, o marido fica em terceiro, 45º, não tem mais nem lugar para ele. Coitado do camarada. Porque a mulher se dedica somente à maternidade. Somente à maternidade, irmão. Como é que pode? Aí depois vai reclamar do marido, porque o marido não dá mais atenção. Ela não viu que ela também parou de dar atenção para ele. Você está entendendo? É o que eu falei. Às vezes a gente só vê o defeito do marido e esquece que nós também temos defeito. Maternidade. Se é de ser bênção, se é de ser união para o casamento, passa a ser uma guerra para o casamento. E Deus não se agrada disso. Aleluia, glória a Deus. 4º ponto: saúde. Falar de saúde é muito fácil. Sabe por que é fácil? Porque quando Deus está no controle, Deus cura, Deus traz saúde. Quando a mulher ela é virtuosa, ela é mulher que procede virtuosamente, ela se cuida. Ela se cuida. Tem mulher, irmão, que não faz um exame. Ah, não gosto de médico. Eu não gosto não, irmão. Fala a verdade pra você. Sou nordestina, não gosto de médico não. É, não gosto não. Pra mim, no médico, meu esposo fica, vai mulher, vai. Só falta me pegar e levar lá no postinho pra poder ir. Mas eu tenho que ir. Nós, irmãos, temos que cuidar deste corpinho que Jesus nos deu. Foi Deus quem te deu o corpo. Hã? E por que não cuidar dele? Ah, Deus cuida, ele é médico dos médicos. E para que foi que ele deixou o médico? Não, para que foi que Deus chamou Dr. Lucas? Ele era um médico. Não vamos parar com isso. Tem crente que vai estar vivendo o tempo da pedra. Tem, não, Priscila. Tem? Não, irmã. Não, vou não fazer aquele exame lá. Toda ameaçada. É terrível. É ruim mesmo. Fala que é bom não. Fala que é bom, estou mentindo, é ruim. Mas eu tenho que cuidar da minha saúde que Deus me deu. Você tem que cuidar, você tem que zelar. Para você servir ao seu esposo com prazer. Irmã, servir aquele lá, tá meio difícil. Você está devedora, então. Nós aprendemos no chá passado. Quem teve conosco no chá passado? Pouca gente teve conosco. Só a irmã ali, né, que já é da casa. Nós aprendemos que nós não devemos
dever ao nosso esposo, eu estou falando sexualmente. Paga até com juros. Pagou com juros e correção monetária. Cuidado. Então, para me satisfazer o meu esposo, eu tenho que estar bem. É um certo. Eu tenho que estar com minha saúde boa, tenho que cuidar dela, porque aí Deus se agrada de mim e se agrada do meu casamento. É assim que funciona. Então a saúde, eu estou falando em todas as áreas, em todos os sentidos, glória a Deus, em todos os sentidos. Aleluia. Então Deus, Ele se agrada quando a gente cuida da nossa saúde. Verdade, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus se agrada quando a gente cuida da nossa saúde. Sabe, irmãos, uma coisa eu tenho aprendido com Deus: quando eu estou bem de saúde, tudo flui. E não é assim? Quando você está com uma dor de cabeça, por exemplo, eu vou usar uma dor de cabeça. Quando eu estou com uma dor de cabeça, meu marido nem chega perto, coitado. Eu fico ruim, eu fico mal. Não é assim? Eu creio que com todas as mulheres funciona a mesma coisa, né? E quando chega a tal da TPM, mas muitas mulheres estão usando dessa tal da TPM para não pagar o que deve a seu marido. Vigia, crente. Não, estou naqueles dias. Lógico que naqueles dias também não, né? Pelo amor de Deus. Opa, deixa eu voltar atrás aqui, né? Tá chegando, né? Tá chegando. Falta ainda uma semana. E ela tá, bem, nem me toque. Amor, pelo amor de Deus. Ela usa dessa estratégia para afastar o marido. Cuidado, viu? Cuidado, porque Deus te vê. Então é muito importante, irmãos, a gente zelar pela nossa saúde. Porque quando estamos com saúde, nós vamos entrar em outra área agora, nosso serviço vai tudo bem. Você apronta a casa, deixa a casa linda, maravilhosa, deixa seu quarto cheiroso para esperar o marido de noite quando chega do trabalho, né? Ele vai lá, toma um banhozinho, tem daqueles que nem banho tomar, mas tudo bem. Vai lá, toma um banhozinho. Não, tem alguém aqui não, pelo amor de Deus, também não. Né? Você está ali cheia de vigor para cuidar do seu serviço com prazer. Né, irmã? Para fazer um bom jantar para o esposo. Para cuidar da tua casa devidamente, como já foi falado aqui pelo nosso pastor. A mulher virtuosa é isso. A mulher prudente, ela, da hora do marido chegar, ela não está na casa do vizinho batendo língua, não. Aleluia. Ela não está na casa do parente batendo língua também, não. Quantas mulheres têm destruído lá por causa disso? Quantas mulheres, ela chega do serviço ou ela está em casa, ela só deixa para fazer as coisas, ajeitar a casa, arrumar a casa, quando está faltando 5 minutos para o marido chegar. Meu Deus, deixa eu correr. Deus. Ei, isso não é coisa de mulher prudente, não. Isso é coisa de mulher insensata. Isso é coisa de mulher que não age virtuosamente. Verdade. Ela só vai arrumar a casa, o lar dela, quando o esposo dá para chegar. Ela arruma serviço de tudo quanto é jeito. Vai lavar banheiro, vai lavar roupa, vai lavar... Eu não digo, irmã, aquelas que trabalham. É diferente. Você só tem um tempo quando chega do trabalho, né? Por isso que Deus me deixou em casa. Deus sabe como trabalhar. Aleluia. Outro ponto. Glória a Deus. Aleluia. Ela cuida bem das finanças. Eita, chegou num ponto agora crucial. Não me ajudem aí, meninas.
Ai, é meio difícil eu entrar no supermercado e não gastar R$1.000. Quem dera. Mas tem mulher, o marido dela ganha 1.000, ela gasta 2.000. Tem mulher que o marido gasta ou ganha 1.500, ela gasta 3, porque não sabe administrar o salário do esposo. Mal sabe ela que o salário do esposo é dela também. E se ela não saber administrar, ela vai ficar sem também. Mas é tola, né? Mas que coisa, rapaz. Agora que eu pensei nisso. Tolice danada, né? Não é meu salário. Se eu for gastar... Se eu for gastar 1.500 e ele ganha só 500, eu vou ficar sem nada. Então, irmãs, vamos ser prudentes. Às vezes você quer tanto aquele sapatinho que eu queria hoje, mas não teve. E aí, seu marido, coitado, ele tá, minha filha, só tem esse de crédito no cartão. Tem problema não, querido. Jesus providencia outro. Deus proverá. O que tem de mulher assim usando o nome de Deus em vão, Deus proverá nada, irmão. Você não está sabendo usar. Aí você vai, Deus proverá quando você sabe administrar. Aí Deus provê mesmo. Quando você ganha 1.000 e gasta 900, 900 é muito ainda, né? 900 ainda é muito, que gasta 500, aí Deus vai prover, né? Em todas as coisas, Ele vai multiplicar teu salário. Porque você está sendo prudente. Você está sendo administrar o teu lado, a tua família, a finança do teu esposo. Tem pessoas aqui que tem salão, né? São empresárias. Quem é empresária aqui? Levanta a mão. Tem nenhuma empresária aqui não. Mas não, pelo amor de Deus, você é empresária. Levanta a mão. Isso, querida. Quem tem empresária? Quem é mais empresária que quem tem salão? Quem trabalha por conta é empresária também. Opa, né? Empresária. Então você tem que saber administrar, porque senão sua empresa, ela vai falir. É ou não é? Você tem uma empresa, vamos supor aqui. Se você não souber administrar o dinheiro que entra na sua empresa, ela vai para frente, ela vai afundar, vai fechar as portas. O marido também é assim. Saiba como administrar o salário do seu esposo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tempo. Temos que saber administrar até o tempo. Temos tempo para tudo, irmãos. Mesmo com o marido. Temos tempo para passear no shopping. O que mais mulher tem é passear. O que mais a mulher tem tempo é de passear, de fazer compras. Quem gosta? Oh, aleluia! Só falta dinheiro. Só está faltando dinheiro. Mas até isso a gente tem que saber administrar. Sabe por quê? Porque a mulher que procede virtuosamente, ela sabe administrar tudo isso. Ela sabe administrar o casamento, ela sabe administrar os filhos, ela sabe administrar o lar, ela sabe administrar as finanças, ela sabe administrar o tempo dela de ir para a igreja. Ai, não, hoje eu não vou para a igreja não, porque o marido, você sabe como que é, né? Tem que fazer a jantinha dele. Por que você não fez antes? Por que você não já preparou e deixou tudo no esquema, né? Como diz aí, né? Prepare. Deixa tudo preparadinho. Deus, Ele dá tempo para tudo. Ele dá tempo. E para encerrar, não vamos encerrar não, nós ainda vamos para as brincadeiras mesmo, porque hoje o tempo já foi embora. Ainda nós vamos ali fazer uns sorteiozinhos. E para encerrar, uma arma muito poderosa que nós, mulheres, quem é mulher, levante a mão. Glória a Deus. Que nós mulheres temos esquecido de usar. É a oração. É a oração. Ana
de alma, de espírito. Ela estava atribulada de tudo. De tudo. E o que ela fez? O que ela fez? Ela foi orar. E diz a palavra de Deus que quando o sacerdote Eli chegou no templo, que viu aquela mulher orando, ele falou: está bêbada, está embriagada, tão atribulada que ela estava. O sacerdote pensou que ela estava embriagada, mas ela estava embriagada, sabe de quê, irmãs? Do Espírito Santo de Deus, que intercede com gemidos inexprimíveis por mim e por você. Você tem orado em tudo que você vai fazer? Até na hora que você vai fazer um almoço? Mano. A gente vai plantar um alimento, eu fico ali escrito em oração: Senhor, põe a tua mão para não salgar. Põe a tua mão para não pôr muito alho, muito óleo, muito azeite, muito não sei o quê. Você está entendendo? Nós temos esquecido. Mulheres, preste bem atenção. Eu e você temos esquecido de duas armas muito importantes nas nossas vidas, que é a fé e a oração. A fé sem oração, ela é morta. E a oração sem fé não vai para frente. Não vai. Então, para tudo ir bem no teu lar, na tua vida, na tua família, principalmente, irmãos, porque a igreja não é o templo, não. A igreja é você. Nós costumamos falar isso. A igreja é você. E para começar um bom relacionamento com Deus, se começa dentro da minha casa, da tua casa. Para você ter uma comunhão com Deus, começa dentro do teu lar, orando, jejuando. Tem mulheres, irmão, que não quer não, só quer a benção. Mas paga o preço de oração, paga o preço de jejum. Imagina, deixa na página do sítio de oração, eu ponho meu nomezinho lá, o nome do meu esposinho lá, ela ora e Deus responde. Cuidado, que com isso o teu casamento está indo de esgoto abaixo. Então chegou a hora, mulher, chegou a hora, irmã, de se levantar na presença do Senhor, de se levantar e guerrear a favor do teu casamento. Casamentos que estão sendo destruídos, irmãos, por falta de sabedoria. E Deus hoje está te ensinando: comece a guerrear a favor do teu casamento. Comece a guerrear mesmo com Satanás. Eu passei uma experiência doída esses meses atrás, um mês atrás mais ou menos, né, Patrícia? Com meu filho. Hoje, para a glória do Senhor Jesus, está lá em Osasco, trabalhando, está se levantando novamente na presença do Senhor. Passei uma luta, irmãs, mas eu não desisti do meu filho. Eu não desisti de buscar por ele. Eu não desisti de buscar pelo meu lar. Porque quando desistimos, entregamos os pontos para Satanás e ele fica assim, ó, aplaudindo a tua derrota. Mas quem está derrotado é ele. Em nome de Jesus. Comece a colocar a tua fé em ação, mulher. Comece a colocar a tua fé em ação, irmã. Comece a orar, comece a jejuar, comece a exercer essa palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus fala, aleluia, que a minha e a tua luta não é contra a carne, nem contra sangue, não é contra o teu marido, nem contra os teus filhos, é contra os principados e potestades do inferno, que quer te derrotar. Mas se nós, eu e você, estiver vestida do capacete, da armadura, da salvação, que é a palavra de Deus, nós vamos vencer o adversário deste mundo. Satanás quer adentrar ali com o sapatinho de algodão, usando o esposo, usando o filho, usando um, usando o outro, para arrancar nossa fé. Mas Deus nessa tarde vem me alertar e te alertar. Erga muros, erga muros, erga muros, erga muro, irmã, erga muros de oração, os muros de jejum.
gostaria de orar por você. Por você que Deus falou nessa tarde. Eu já sou a primeira, estou aqui. Mas você que Deus falou assim no profundo, vem aqui à frente. Você que precisa de uma cura. Eu creio que Deus já te curou nessa tarde. Xarabacana, eu creio que Deus já te curou. Irmãos, esse chá de mulher está diferente do outro. Eu falei para a irmã Cristina, está muito diferente. Está do jeitinho que Deus quer que esteja. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui neste lugar, irmãos. Glória a Deus. Quando chegamos aqui, irmãos, o Espírito Santo de Deus veio e arrancou todo o mal e consagrou esse lugar como uma casa de oração. Aleluia. Eu vou pedir para as irmãs